Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula. E hoje a nossa aula vai ser sobre o relatório técnico. Nessa aula nós vamos aprender como fazer um relatório. Todas as vezes que a gente vai para o laboratório e faz alguma prática, quando a gente faz alguma análise, quando a gente desenvolve alguma coisa no laboratório, é necessário fazer a entrega de um relatório, para que aquilo possa ficar registrado em como se deu aquele experimento. Então, nesse momento, eu quero falar um pouquinho para vocês, de uma maneira bem breve, obviamente, porque vocês estão aprendendo isso nos conteúdos de aplicativos informatizados, mas eu vou falar um pouquinho sobre a formatação segundo as regras da ABNT. Então, nesse momento, nós não vamos entregar relatórios impressos, mas se fosse impresso, teria que ser no formato A4, né? No papel A4, e aquela folha de sulfite normal, na cor branca. A fonte que nós vamos usar, né? A letra que nós vamos usar, podem ser duas: a Times New Roman ou a Arial. Hoje em dia se usa mais a Times. O tamanho é sempre 12 e a cor é preta, tá? Então aqui eu estou assinalando os locais onde vocês fazem esse tipo de formatação. Então aqui no Word eu vou em página inicial, aqui eu procuro a minha fonte, aqui eu ponho o tamanho da fonte e aqui eu ponho a cor da fonte. Essa é a primeira coisa. Todos os meus textos, com exceção da capa que eu vou mostrar para vocês, tem que ser justificado. Olha lá, alinhamento do texto justificado. Então eu vou abrir aqui eu abri aqui meu Word, eu estou nessa aba de página inicial, eu tenho esses comandos aqui. O primeiro, né, quando está clicado nele, ó, veja que ele está mais escurinho, significa que está alinhado à direita. Então, quando eu escrevo alguma coisa, todo o meu texto fica alinhado à direita. Se eu colocar nesse daqui, ele é centralizado. E a gente vai usar um pouquinho de centralizado lá na capa. Esse penúltimo aqui é alinhado à esquerda, né? Quando eu quero escrever para cá, né? Do lado esquerdo. E o que nós vamos usar é esse último aqui, tá? Onde ele está justificado. Todas as palavras ficam juntinhas aqui nas margens da minha folha. Então, é esse daqui que eu vou escolher para escrever, tá? Todas as vezes que vocês terminarem uma frase, dê um Enter, porque daí ele fica bem certinho, bem justinho, tá? Então, essa primeira formatação, página inicial, letra Times, fonte Times ou Arial, 12, preto e justificado, ok? Ainda em página inicial, agora a gente vai aqui para o espaçamento, tá? Onde tem essa setinha azulzinha para cima e para baixo é o espaçamento. E o espaçamento, segundo as regras da BNT, é 1,5 entre linhas, né? Entre uma linha e outra tem 1,5. Aí aqui tá até grifado errado, é aqui, ó, 1,5, tá? Então esse vai ser o espaçamento. Então você grifa, por exemplo, todo o seu parágrafo, vem aqui e põe 1,5, daí as linhas ficam assim, uma longe da outra. Não fica tudo juntinho, que não dá para ler direito, tá? Então, essa aqui é a próxima formatação. Então, página inicial, a gente viu a letra e o número e a cor, e agora o espaçamento entre as linhas. Uma outra coisa muito importante, e anotem isso, vocês vão ter que anotar tudo que eu tô falando, gente, são muitas informações, tá? Mas essa informação é extremamente importante. Segundo as regras da BNT, cada tópico que a gente vai começar agora, né, daqui a pouco, em alguns slides para frente, tem que ser colocados numa folha separada. Então, por exemplo, eu vou lá e vou começar com introdução. Eu fiz uma folha e um pouquinho, uma folha e um quarto de folha de introdução. Eu vou chegar nessa um quarto de folha, eu vou correr até começar uma nova folha, uma nova página para colocar o objetivo. Digamos que o objetivo tenha só 2 linhas. Eu não vou colocar materiais e reagentes na mesma página, eu vou pôr na próxima página. Cada tópico, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tem que começar numa página própria dela, não pode emendar tudo, tá?
A gente acaba utilizando mais folhas, mas cada uma das folhas tem que conter um tópico, tá? Então, ó, cada tópico deve começar em uma nova página, tá? Então, fiquem atentos a isso, guardem muito bem isso. Outra coisa que a gente precisa formatar são as margens, tá? A margem direita, então a de cal, e a superior, direita e superior, é 2 centímetros. A esquerda e a inferior é 3 centímetros. Então, eu venho aqui em layout, lembra? A gente estava em página. Agora eu venho em layout. De layout, eu vou para margens. E quando eu clico aqui, ó, na setinha, aparece isso daqui para mim. Caso você não consiga colocar margens personalizadas, eu nem coloquei aqui porque eu não quero desenvolver muito sobre isso. Eu prefiro que vocês vejam isso com a professora de informática. Caso vocês não consigam, pode colocar nesse normal aqui, que ao invés de ser superior 2 e 2, é 2,5. E esquerdo e inferior é 3. Então, pode usar esse aqui que também não tem problema, tá? Então, vocês vão em layout, margens e pode escolher o normal. Quem quiser, vai em margem personalizada e põe 2233. Ok? Mas não precisam se ater a isso. Então, vamos começar com a estrutura do relatório. Quais são as partes que eu preciso ter no meu relatório? Então, a gente vai iniciar com a capa. Então, o relatório precisa ter uma capa. E quais são os tópicos que eu devo colocar aqui? Quais são os elementos que eu devo colocar na minha capa? A primeira coisa a se fazer é procurar o logo da escola, né? Nesse caso aqui, para nós, ETEC Sales Gomes, Centro Paula Souza, Governo do Estado de São Paulo. Então, isso aqui a gente encontra facilmente em qualquer busca pela internet. Tá? Depois a gente vai escrever o nome da escola, ETEC Sales Gomes, só com um L, tá? Aqui já está errado, ó. Eu estou começando a fazer as correções aqui. Depois você vai colocar, aqui é ETIM, então é Ensino Técnico Integrado ao Médio, ETIM de Química, em Química. Mas poderia ser só o ensino técnico, né? Ensino técnico em Química, ensino técnico em Farmácia, ensino técnico em Meio Ambiente, ensino técnico em qualquer outro curso, tá? Então, aqui é o nome da escola, é o curso que você faz na escola. Aqui é o nome do componente, então esse componente aqui é Tópicos de Química Experimental. A pessoa colocou a abreviação aqui, não tem necessidade, tá? Mas então você pode escrever Boas Práticas em Laboratório Farmacêutico. Você pode escrever Química Ambiental, tá? Então aqui é o nome do componente curricular. E aqui vai ser o nome da prática, tá? O nome da prática que foi dada. Não precisa escrever relatório aqui, tá? Aqui é uma outra coisa que está errada. Então, aqui você vai colocar pesagem por diferença. Tá? Então, o nome da prática. O nome da escola, que curso você faz, qual é o componente que você está fazendo, que tem relatório, o nome do relatório. Todos eles centralizados. Desde logo até aqui embaixo, tudo centralizado, tá? Então, a gente vai usar lá aquele quadradinho de centralizado. Daí a gente vai dar algumas linhas aqui e vai pôr o nome das pessoas que fizeram o relatório, o nome dos alunos, em ordem alfabética, isso é muito importante, e o nome completo, tá? Porque às vezes eu tenho 2 Ana Lauras, né? Eu tenho 2 Gabriel, tá? Então, eu preciso colocar o nome completo dos alunos aqui. E veja que aqui, assim como o nome... daí aqui o nome do professor, pula mais umas 2, 3 linhas, põe o nome do professor e tudo isso daqui, né? Os nomes, eles são alinhados à esquerda, ok? E depois eu venho com a data da realização, quando foi que eu realizei essa prática e qual é a data da entrega desse relatório. Às vezes, a gente vai mais do que um dia no laboratório para realizar a prática. Então, se tiver 2 dias, eu coloco os 2 dias que foram realizada a prática
e o dia que eu entreguei. E por fim, Tatuí, São Paulo, 2020. Então veja que aqui embaixo, esses itens também estão o quê? Centralizados. Tá? Então aqui a gente procura colocar tudo 12, tá? Eu posso pôr um pouquinho maior, 14, aqui é Texales Gomes Ensino Médio, mas não precisa ser muito grande não. E a orientação é sempre essa, né? Encaixar para não sobrar muito aqui, não ficar isso daqui muito para cima. Então a gente faz de uma maneira que fique visualmente distribuído todas essas informações. Digamos que tivesse só 2 alunos, eu daria um espaço maior aqui para que fique tudo bonitinho, fique realmente visualmente agradável, ok? Então essa foi a nossa capa. Então, depois da capa, nós começamos com o sumário, tá? O sumário serve para a gente localizar onde estão os tópicos que a gente vai trabalhar dentro desse relatório. Tá? Aqui é só um exemplo, normalmente tem numeração aqui, né? A gente coloca 1 objetivo, 2 introdução, 3, 4, 5, 6, tem número aqui. E aqui eu vou colocar o número da página onde se encontra aquela informação. Para nós não vamos trabalhar porque os nossos relatórios eles costumam ter de 5, 6, 7 páginas às vezes, pode até ter um pouquinho mais, mas aí não tem muita necessidade de a gente fazer esse sumário, tá? Então, nesse primeiro momento, nós não vamos fazer, mas saibam que isso faz parte das regras da BNT e é preciso ter um sumário de acordo com essas regras, tá? Nós não vamos utilizar nesse momento. Então, para nós, vamos iniciar o nosso relatório. A gente não vai fazer, então, o sumário. Da capa, nós vamos pular para a nossa introdução. Então, número 1, introdução, em negrito, tá? Com a mesma fonte, mesmo tamanho de fonte. E daí a gente começa o nosso texto, né? Pula aqui umas 2 linhas e começa o nosso texto. O que deve ter na introdução? A introdução é uma apresentação inicial do trabalho. Todas as vezes que nós vamos para o laboratório realizar alguma prática, né, algum experimento, alguma análise, existe por trás daquela prática todo um ensinamento teórico, né, todo um contexto teórico para que você consiga desenvolver aquela teoria na prática. Então, a introdução vai trazer esse contexto teórico, né, vai falar sobre aquele assunto de forma teórica, né? Para quê? Para que a pessoa que leia o seu relatório, ela vai se situar, vai saber qual que é o assunto que você está falando, vai saber um pouquinho daquilo que você vai desenvolver no relatório, tá? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa é que o relatório ele é pesquisado geralmente num lugar aí fora. Então, assim, aonde tem, onde eu vou procurar isso? Eu vou procurar em livros, vou procurar em revistas científicas, vou procurar na internet, né? Então, a internet geralmente artigos a gente acaba procurando bastante. Então, a gente tem que ficar muito atento de não procurar em sites que não são confiáveis, tá? Não faça isso, não vá pesquisar em sites que você nem conhece, sites onde qualquer pessoa pode entrar e pode alterar alguma coisa. O ideal é que a gente busque em sites acadêmicos, como o Google Acadêmico, tá? Lá eu tenho informações muito mais precisas e verdadeiras sobre os assuntos, tá? Então isso é super importante. E às vezes a gente acha também algum livro aí em PDF que nos auxilia bastante também, tá? Então, para a gente fazer esse tipo de pesquisa, existe uma coisa muito importante que está falando aqui, ó. A gente pode fazer uso de pesquisas, mas elas não devem ser copiadas na íntegra. O que isso significa? Normalmente, o que acontece quando vocês vão fazer algum tipo de pesquisa para introdução é o seguinte. Então, digamos que o nosso tema que vai ser procurado é sobre couro, né? Estou fugindo até do nosso assunto para dar um exemplo mais genérico. Então a pessoa vai procurar sobre couro na internet. Daí ela encontra um site onde fala um monte de coisa de couro. Fala cor, faz a composição, fala como que é feito, fala tudo. Tem um site que tem tudo, tudo sobre couro é o nome do site. E daí ela vai lá, copia tudo que ela encontrou naquele site e vai lá Ctrl C, Ctrl V no relatório. E acha que a introdução dela tá ótima, porque é muito completo. Não é assim que funciona. Como que tem que ser?
ela tem que achar uma informação sobre couro aqui, ela vai verificar num outro site, se outro site fala a mesma coisa sobre o couro, ali ela vê que fala de um jeito diferente, mais aprofundado. Ela busca em um outro lugar, num livro lá, que fala algumas classificações do couro que estão melhores. Ou seja, fazer uma introdução é como tecer retalhos. A gente vai pegando coisas de cada lugar, de um livro, de um artigo, da internet, de uma revista, e a gente vai juntando tudo. Uma boa introdução é a capacidade que vocês têm de fazer uma boa síntese, um bom resumo de tudo isso. Daí eu junto tudo isso com algumas palavrinhas minhas e eu vou fazendo essa introdução com o maior número de informações resumidos. Então, fazer uma introdução é meio que resumir sobre aquele assunto. Os tópicos principais. Dentro de uma introdução pode até ter tópicos. O ideal aqui, para o nosso caso aqui, a gente faça só um, tá? Mas pode também ter algum tipo de tópico. Tá? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre pesagem, eu posso falar de balança e depois eu posso falar dos tipos de pesagem ou dos tipos de balança, tá? Então, dentro da introdução pode ter isso. Então, se atentem ao fato de copiar uma coisa de cada lugar e juntar tudo isso. E não copiar tudo no mesmo lugar e tá bom, tá pronto. Tá? Uma boa introdução para nós, aqui no nosso caso, nossos relatórios, ela deve ter o quê? 2, 3 páginas no máximo. E tem alguns assuntos ainda que não tem muito conteúdo, às vezes dá uma página e meia, tá? Não quero nem 8 e nem 80. Eu não quero meia página, uma página, e também não quero 7 páginas, tá? Não vou nem ler, porque se a pessoa não conseguiu fazer um bom resumo, não conseguiu colocar ali a síntese daquilo que ela entendeu, ela só copiou e colou, tá? Então isso não é interessante dentro de uma introdução. E por último, tudo que a gente pesquisar no final de cada frase daquilo que eu copiei lá do livro, da internet, eu tenho que colocar a referência, né? Da onde foi que eu tirei aquilo? Normalmente a gente coloca o nome dos autores do livro, né, do artigo que a gente copiou, ou a gente coloca em número. Nesse primeiro momento eu vou pedir para vocês colocarem em número, porque isso vai facilitar um pouquinho a vida de vocês. Mas logo logo vocês vão ver que vão precisar disso para fazer o TCC e tal. Então é legal depois também colocar os autores no final da frase. A gente já vai ver alguns exemplos. Então aqui eu tenho um exemplo de uma introdução sobre pesagem. Tá? Então a pesagem eu nem corrigi, tá, gente? Eu só peguei assim para ver, para dar exemplo mesmo. Então, a pesagem é um procedimento comum em laboratório usado para conseguir a massa ou o peso de diferentes substâncias químicas. A maioria das análises químicas está envolvida com a pesagem, que pode servir tanto para o preparo de solução como para medir quantidade de amostras. Existem diferentes tipos de pesagem, depois 3. O que é esse 3 aqui? Lá no último item, que é referência bibliográfica, no número 3 deve ter o nome do lugar onde a pessoa pegou isso daqui. Ou é um artigo da internet, ou é um livro, ou é alguma coisa da internet normalmente, né? Tá lá o www da onde ela pegou e aqui ela colocou que é a referência número 3. Se eu quiser conferir se a pessoa não copiou tudo na íntegra, eu posso ir lá no site para ver se realmente tinha isso daí lá, tá? Daí começou um outro parágrafo, aqui colocou o número 1, é alguma referência número 1. Geralmente a gente coloca por ordem alfabética as referências, tá? Lá no final. E aqui, por último, número 2, certo? Então, essa aqui é uma maneira de identificar da onde foi que eu tirei essas informações. E aqui eu quero mostrar bem rapidamente para vocês como se faz quando eu coloco a indicação com o nome do autor no final dessas frases. Mas lembre-se, nós não vamos usar isso agora, isso é matéria para outro componente. Existem regras muito precisas para fazer isso e demoraria um tempo muito maior. Então, só vou falar bem rapidamente, quando eu tenho um único autor de um livro, por exemplo, né, e o nome do autor é Peter Atkins, e o livro publicado em 2012 e tal. Então, assim, o que eu vou colocar no final? Atkins, 2012. O que eu pego? Eu pego o sobrenome dele e o ano que foi publicado. Então, por exemplo, lá na bibliografia vai estar escrito assim, Atkins,
Peter W. é o nome dele, ponto, o nome do livro, Princípios de Química questionando a vida e o meio ambiente. A edição, a editora, que é Guanabara Kugan, e aqui está 2006, né? Esse aqui eu peguei um outro exemplo, esse aqui é de 2012, até um outro livro isso daqui. Tinha 2 autores, eu tirei só para dar o exemplo, tá? Então no final, se for só um autor, eu vou pôr Atkins, o sobrenome dele, em caixa alta, né, que é a letra maiúscula, e o ano. Se tiver 2 autores, eu vou colocar o nome os 2 sobrenomes desses autores, né, com um E aqui diferente, e o ano. Tá? Sempre eu coloco parênteses no final. Aqui é Uzberco Salvador, é um outro, seria Uzberco e Salvador, ano 2003, certo? Se tiver 3 autores, a mesma coisa, os 3 sobrenomes dos autores em caixa alta e o ano da publicação do livro. E se tiver mais que 3 autores, eu coloco o sobrenome de um e coloco et al, tá? Mas não se prendam a isso. E a mesma coisa serve para quando eu pegar na internet. Geralmente em artigos científicos tem o nome do autor. Digamos então que vocês assistiram ao meu vídeo. Videoaula, e ele foi também material de apoio para fazer esse relatório. Se você quiser citar alguma coisa que eu falei, né, você vai colocar lá no final. Artuso, Kelly, R.A., vídeo, põe o nome do vídeo, a data, a cidade, sei lá, São Paulo, e estava onde? No www.papapá, tá? Daí vocês vão colocar. Então, assim, não se prendam a isso. Isso daqui ainda a gente vai desenvolver bastante, é bem complicado, tá bom? Só para eu não dizer que eu não falei. Então, a gente vai agora para o número 2, que é o objetivo, né? O objetivo é eu descrever de forma objetiva o assunto e a técnica que eu vou utilizar lá no laboratório. Então, eu devo ter um embasamento teórico para eu fazer essa prática. Por exemplo, eu aprendi na teoria como se usa, né, como se filtra, né, como se usa o funil e como se limpa, e lá na prática eu vou fazer o uso disso, né? Vou utilizar corretamente o funil de separação e vou também realizar corretamente a limpeza. Então, o objetivo é o que eu vou fazer de prático, o que eu quero aprender com isso, né? O que essa fundamentação teórica vai fazer eu aprender na prática? Qual é o objetivo disso? Né? Eu quero que vocês aprendam a utilizar corretamente a balança de precisão. Então, esse é o objetivo, utilizar corretamente a balança de precisão, utilizar as técnicas corretas para fazer uma pesagem, tá? Então, isso é o objetivo. Materiais e reagentes. Então, o material e reagente vai descrever de forma bastante precisa todos os materiais que eu utilizei, todos os equipamentos, as substâncias que eu usei, a concentração que eu usei, a quantidade que eu usei, tudo isso tem que ser detalhado. Porque daí uma pessoa que vai realizar essa prática num outro momento e pega o meu relatório, ela sabe tudo o que ela precisa para começar a fazer o experimento. Antes de começar a fazer o experimento, ela vai juntar todas as vidrarias. É isso que vocês fazem também quando pegam uma apostila lá da aula prática. Vocês vão lá na página daquela prática e vão lá nos armários procurar todos os materiais que vocês precisam, todos os reagentes para iniciar o experimento. Então, ó, eu trouxe até esse exemplo aqui, errado mesmo, eu gosto de trazer assim. Eu vi que estava errado, mas eu achei melhor deixar dessa maneira para que vocês percebam os erros aqui. Então, imagina que você vai fazer um experimento e está pedindo para você pegar Becker. Daí, tá falando Becker de quantos ml é? Não, você não sabe, né? Tem Becker de 50, de 100, de 200, 250, 500, 1 litro, 2 litros. Que Becker que eu vou precisar? Ah, tá bom, vou pegar um médio, vou pegar um de 250. Mas depois eu vou começar a fazer a prática e eu vejo que um Becker não dava, eu precisaria de 2. Então aqui está faltando quantos Beckers são e de quantos ml eu preciso. Então eu preciso de 2 Becker de 250 e depois aqui embaixo 1 Becker de 500. Eu preciso fazer isso, eu preciso descrever. A mesma coisa para o Erlenmeyer. Erlenmeyer, quantos? De quantos ml?
Não está descrito aqui. Pipeta. Pipeta qual? Volumétrica, pipeta graduada. De quantos ml cada pipeta? Quantas pipetas eu preciso? Agora, se eu preciso de pipeta, será que eu não preciso de pera também? Porque eu não uso pipeta sem pera. Então, tá faltando pera aqui também, tá? Então, eu preciso de tudo. Daí aqui, ó, tem o NaOH-PA, que é princípio ativo, né? É em pó. Então, normalmente, isso daqui, a pessoa deve ter pesado esse NaOH. Então, será que ela não utilizou balança? Que tipo de balança? Foi analítica ou semi-analítica? Será que ela não usou espátula para pesar? E também será que não foi usado um vidro de relógio? E depois para diluir e preparar uma solução, será que não foi usado bagueta, piceta, que tem água, vareta de vidro, né, ou bagueta de vidro? Então assim, tem um monte de coisas aqui que precisava, que está faltando aqui, ó. A pessoa usou um balão volumétrico, né, de 100 ml, foi só um? Ou será que foram mais? Tá? Então, assim, eu preciso de muito mais detalhes. Eu preciso colocar aqui tudo que a pessoa utilizou na hora de fazer a prática. Tá? Isso que é importante na hora de fazer os materiais e reagentes, ok? Procedimento experimental. O procedimento experimental é onde eu vou descrever o passo a passo, todas as coisas que eu vou realizar naquela prática, mas tintim por tintim, passo a passo, como se eu estivesse explicando para uma outra pessoa. Eu vou escrever o meu procedimento experimental, tendo a certeza que qualquer pessoa que entende um pouquinho de laboratório vai pegar o meu procedimento e vai conseguir reproduzir. Porque pense bem, você trabalha num laboratório e todos os dias pela manhã, bem cedinho, você é responsável por preparar uma solução que é usada por toda a fábrica lá, que depende, todo o processo da fábrica depende dessa sua solução. E hoje, por exemplo, você fica doente e liga para o seu chefe à noite e fala que não vai trabalhar amanhã porque você está internado no hospital. E daí? Será que tem alguém lá no laboratório que sabe fazer a sua solução? Sabe reproduzir aquilo que você faz todos os dias? Porque senão isso pode prejudicar o andamento da fábrica inteira? Né? Então, o que tem que ter lá na minha fábrica? O procedimento tem que estar pronto lá. Isso acontece mesmo, viu, gente? Existe lá o procedimento operacional padrão. Nós vamos fazer mais para frente, que é o POP. Né? Tem um procedimento lá que a pessoa vai seguir e vai fazer exatamente da maneira como você faz. Ela vai reproduzir aquilo porque ela tem o passo a passo. Eu gosto muito de dar o exemplo do McDonald's, né? Aonde você vai comer um Big Mac no mundo inteiro, esse Big Mac deve ser igual. Por quê? Porque eu tenho os mesmos materiais e reagentes, né? Eu tenho, na verdade, as mesmas substâncias fazendo o pão, fazendo a carne, né? É o mesmo tipo de alface, alface romana, tá? Então o molho é sempre o mesmo, eles montam da mesma maneira, frita o hambúrguer não sei quantos minutos de um lado, não sei quantos minutos de outro, o pão fica na chapa por não sei quanto tempo. Então todas as vezes que eu vou comer um McDonald's, seja aqui, seja em Tóquio, imagino eu, né? Seja nos Estados Unidos, eu vou comer sempre o mesmo lanche, porque todo mundo repete o mesmo procedimento, é sempre igual, para que eu coma sempre a mesma coisa, tá? Não tem coisa mais chata no mundo do que você pedir uma pizza num lugar, você gosta muito, na outra semana você pede e vem totalmente diferente. Daí você não sabe mais se na outra semana você pede, se vai vir boa ou se vai vir ruim, tá? É claro que é um exemplo que não tem a relação direta com a nossa, mas é a mesma coisa. Eu preciso ter um procedimento para que a pessoa que venha fazer no laboratório sempre faça da mesma maneira. Porque experimento, análise, ele deve ser reprodutível. Né? Eu sempre devo reproduzir da mesma maneira, porque se eu quero analisar alguma coisa, e se cada vez eu faço de uma maneira diferente, cada hora eu tenho um resultado diferente, um resultado de pureza diferente, um resultado de concentração diferente, um resultado de cor diferente, tá? Então eu preciso fazer sempre igual. Isso é muito importante. E daí eu devo usar a voz passiva
E o tempo passado, olha o exemplo aqui. A solução foi transferida para um becker de 250 ml. Pesei 5 gramas de NaOH e titulei a amostra usando fenolftaleína como indicador, tá? Eu gosto também muito da voz imperativa, né? Que é transfira para o becker 250 ml ou pese 5 gramas e titule a amostra. Tá? Isso é você mandando a pessoa fazer. Não é errado, eu particularmente prefiro, mas normalmente se usa na voz passiva e no tempo passado. E agora chegamos para a análise dos resultados, tá? Ou resultados e discussões, tem algumas outras maneiras de falar sobre isso. E essa é a parte mais importante de um relatório, tá? Um bom relatório tem que ter pelo menos 50% de resultados e discussões, tá? Que é a análise dos resultados. Então aqui você vai apresentar, vai contar para mim o que aconteceu no laboratório. O que aconteceu quando você fez aquela prática? Quais foram os resultados obtidos? Você realmente aprendeu a utilizar o funil de separação? Você aprendeu a técnica correta, as técnicas corretas de pesagem? Tá? Ali você vai trazer para mim, você vai relatar para mim se deu certo ou não. O relatório é para isso. Eu preciso relatar. Deu certo? Não deu? Se não der certo, não tem problema. Você vai dar o resultado que deu errado. Por quê? Vai tentar achar alguma explicação para isso. Às vezes a gente não acha, né? Às vezes o erro é humano, na maioria das vezes, né? O erro é humano e a gente não consegue identificar de onde vem, né? Por isso que as minhas vidrarias têm que estar muito bem calibradas, os meus equipamentos também têm que estar funcionando muito bem, porque o erro humano é muito difícil de identificar e de prever, né? O erro humano é uma das maiores falhas que a gente tem, não é por menos que a maioria hoje das indústrias, né, hoje em dia não trabalham mais com tantas pessoas, né? As máquinas vêm substituindo isso. Então, ó, você não deve discutir somente se a prática deu certo. Se a prática não teve resultados esperados, também relate e discuta por que os resultados não foram os esperados. Então, lembra que no relatório você está relatando algo que aconteceu no passado recente. Você acabou de fazer uma prática e aconteceu. Então, você deve usar e abusar de comparações, também deve utilizar linguagens técnicas, com o tempo a gente vai aprendendo a usar linguagens técnicas. Então, um bom relatório, ele é feito para leitores técnicos e não pessoas leigas no assunto. Então, você pode falar sim que você ultrapassou o menisco na hora do preparo da solução e teve que refazer todas as titulações, todas as análises, tá? Usar esse tipo de palavras técnicas, que a gente vai aprendendo aos poucos aqui, não fiquem acanhados ainda que a gente vai aprender. E ali também você deve colocar todas as equações químicas, se tem as fórmulas, está faltando um acento aqui, as fórmulas químicas, e também evitar erros ortográficos em todo o relatório, não só aqui. Tá? Então isso é super importante. E continuando ainda em análise de resultados, você também deve colocar neles medições. Quanto você mediu na hora que você fez o experimento? A continha que você fez tem que estar aqui no relatório. Você verificou se ficou da cor ou alguma coisa? As simulações, você tentou fazer, será que ia dar certo? Será que deu certo? Também é legal colocar aqui tabelas, gráficos, também não esquecer de apresentar os símbolos. Então, por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, tá? Então, eu colocar os símbolos. As unidades, eu vou fazer uma solução em gramas por ml, preciso colocar a concentração. Ou eu pesei 5 o quê? 5 quilos, 5 gramas, 5 miligramas. Que deve usar todas as grandezas, a gente precisa colocar aqui, nenhum número pode vir sozinho, né? A substância evaporou a 120 graus Celsius, tá? Eu preciso colocar todos esses detalhes aqui. E aqui você também pode apresentar os problemas que você encontrou na realização dos experimentos e também questões, dúvidas e sugestões. O que você poderia ter feito, se você tivesse feito assim, poderia ter dado certo. Eu percebi que na hora de pesar a gente não tarou, foi por isso que não deu certo. Você pode aqui encontrar aqui as suas explicações ou sugerir alguma coisa.
E todas as vezes que um relatório tiver alguma pergunta, né, que você entregue o relatório para alguém e tem algumas questões para você responder, é nesse tópico que você coloca. Você faz todas as análises da mesma forma e coloca lá 5.1, questões, e responde ali as questões, copiando sempre a questão, né, a pergunta e a resposta. E para fecharmos a conclusão de tudo isso, né, a gente precisa escrever o que aconteceu. Qual foi a minha conclusão que eu tive? Qual foi o resultado final de tudo isso? A que conclusão eu cheguei? Então, eu vou expor a minha opinião sobre os resultados do experimento que eu realizei. E ali eu vou colocar a minha visão técnica sobre o experimento. O que eu achei daquilo? Né? No que ele foi útil para mim? O que eu encontrei ali que eu falei, nossa, isso é importante quando eu for trabalhar, eu saber mexer numa balança dessa. Eu vejo a importância da utilização correta de uma balança. É bom para aqueles também que já trabalham e ainda não fizeram um curso, né? Vem fazer o curso com a gente, às vezes ele fala, nossa, estava cheio de manias e não é assim que faz. É igual dirigir, né? A gente aprende e depois a gente aprende a maneira certa. Então, aqui a conclusão é, realmente, essa prática é muito importante na hora por exemplo, a prática da balança é importantíssima na hora que eu vou preparar soluções para análise. Se eu não souber mexer na balança, eu não consigo fazer mais nada no laboratório. Então, eu coloco aqui tudo que me foi útil para isso. E aqui, na verdade, é um resumo de tudo que eu fiz, né? A gente conseguiu aprender, vocês conseguiram, por exemplo, na teoria pesquisar sobre aquele assunto, na prática desenvolver aquilo, e o resultado que a gente obteve, por mais que teve algum erro, alguma coisa, ele foi muito importante, me acrescentou muito, eu aprendi muita coisa, tá? Então essa é a sua conclusão. A conclusão nunca deve ser copiada de local algum. A conclusão tem que ser com as palavras de vocês. São vocês que vão redigir a conclusão. E encerrando, agora sim, né, finalmente, são as referências bibliográficas. Aqui a gente vai colocar as nossas referências. Da onde foi que eu tirei tudo isso que eu pesquisei lá na minha introdução, nos materiais e reagentes, no procedimento, né? O primeiro local que a gente tem aí de fonte de pesquisa é o material que o professor passa para vocês, seja uma videoaula, seja a apostila, né, ou um papelzinho que ele entregou ali na aula, ou alguma coisa que o professor escreveu na lousa. A primeira referência é a referência do material do professor. Então ali você vai fazer uma lista de tudo que você pesquisou. Livro, site, revistas, apostila do professor, videoaulas, tudo que você pesquisou. E eles vão ser relacionados em tópicos, né? Você pode pôr número 1, tal, número 2, número 3, número 4. Nesse momento a gente vai fazer assim, né? Geralmente em ordem alfabética, de acordo com as regras da ABNT, tá? Então aqui eu também não vou exigir muito de vocês, mas procurem já fazer alguma coisinha em referência à ABNT. Aos poucos a gente vai introduzindo isso daqui, tá? Então aqui terminou o nosso relatório. Daí eu tenho uma coisa final que é muito importante para eu falar para vocês, que é isso daqui. Depois que terminou o relatório, isso aqui não faz parte do relatório, tá? Mas eu quero que vocês façam isso. Vocês vão colocar o nome das pessoas do grupo em ordem alfabética, igual foi colocado lá no começo na capa. E depois eu quero que vocês coloquem para mim quem fez cada uma das partes aqui, ó. Por exemplo, introdução. Olha quem fez. Foi a Ana Beatriz e a Ana Júlia. O objetivo foi a Ana Júlia. Materiais e reagentes foi a Ana Beatriz. O procedimento foi a Ana Laura e o Gabriel. A análise foi a Ana Laura e o Gabriel. A conclusão foi o André. E as referências foi a Ana Laura e o Gabriel. Tá? Não tem problema repetir. Aqui vocês devem colocar o que cada um dos tópicos que a gente tem, ó. Introdução, objetivo, material reagente, procedimento. Aqui faltou uma coisa só. Aqui está faltando quem fez a formatação, tá? Quem fez a formatação final. Geralmente quem faz a formatação final é quem envia o trabalho para o professor. Então aqui faltaria formatação, fulano de tal. Anotem aí, ok? Então, pessoal, encerramos a nossa aula de relatório por aqui.
Aconselho vocês, como em todas as outras aulas, voltem, assistam mais vezes, assistam fazendo as suas anotações, parem, anotem o que vocês têm que fazer. Na hora de fazer o relatório, voltem para assistir, para tirar dúvidas, tá? Então, assim, são muitas informações que realmente, olha, a gente vai ficar aí uns 40 minutos, não dá para gravar tudo de uma vez só, tá? Precisa voltar e assistir mais vezes, ok? Porque numa próxima aula agora, nós vamos fazer relatórios, tá? Então, a gente vai trabalhar com relatórios, mesmo de forma remota, a gente vai trabalhar com relatórios, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.